Bom, na aula anterior falamos sobre a maquiagem de desconto, que foi um golpe bem tranquilo para entender, um assunto bem fácil, e agora nós pulamos para o segundo golpe. Só que de agora em diante eu optei por dividir a aula em dois momentos. Primeiro momento teórico, que é essa aula que nós vamos ter agora, onde eu vou explicar para você o que é o crime, como ele funciona, e o segundo momento é uma aula prática. Então você vai ver a minha tela e eu vou explicando para você passo a passo sobre o crime que a gente vai agora começar a conversar, beleza? Então vamos começar. Golpe de agora, e-mail falso barra mensagem SMS falsa barra desvio de URL. É muito simples, eu resolvi juntar os três porque eles encaixam e você vai entender. Só que antes de começar, antes de entrar no crime em si, eu quero te fazer uma pergunta. Você sabe quem é o criminoso virtual? Já passou pela sua cabeça? Você já refletiu sobre esse assunto? Porque toda vez que eu pergunto para alguém o que ela acha sobre o criminoso virtual, eu sempre tenho uma resposta tipo: ah, é um hacker, ah, é uma pessoa que tem conhecimento de TI, invade sistemas. Por que eu tô falando sobre isso? Eu quero que hoje você grave uma coisa. O criminoso virtual ele pode ser qualquer pessoa. Ele não precisa ter conhecimento de tecnologia para aplicar uma fraude. Tudo bem que isso se torna um diferencial se ele tem realmente um conhecimento tecnológico, mas isso não é um requisito necessário para que ele seja um criminoso virtual. Pode ser qualquer pessoa. E é verdade, o criminoso virtual ele busca uma oportunidade. Ele é especialista em criar situações que transmitam aparência de verdade. Essa é a principal característica do criminoso virtual. Então, a partir de hoje, eu quero que você quebre isso, que você não fale mais que é um hacker, que é um invasor de sistemas. Pode ser, mas repito, um criminoso virtual, em sua característica geral, pode ser qualquer pessoa, certo? Entrando no e-mail falso agora. O e-mail falso ele é mais conhecido como phishing. Esse nome em inglês ele quer dizer pescaria. Então é o criminoso virtual tentando te pescar. E como que ele faz isso? Ele utiliza a tão conhecida engenharia social. Eu sei que é um nome difícil, mas eu explico de uma outra forma. O criminoso virtual ele se vale de técnicas de persuasão. Então ele te encaminha um e-mail onde ele transmite uma aparência de verdade e, consequentemente, ele te faz acreditar que se trata de um e-mail de uma instituição idônea e não um e-mail falso. O phishing ele vem crescendo muito nos últimos anos e se intensificou ainda mais na pandemia. Só que por conta do Black Friday e também porque as lojas têm o costume de enviar e-mails marketings para as pessoas da sua lista, os criminosos virtuais é lógico que eles iam também entrar nesse mundo dos e-mails. Então, primeiro ponto para identificar um e-mail falso. Você precisa não olhar para o contexto. Por quê? Porque o criminoso ele vai te pegar com palavras-chave. Então ele vai escrever bem grande no e-mail: só hoje, estoque limitado, compra nas próximas 2 horas, coisas que te façam ficar encantado. Você não vai perceber que não se trata de um e-mail de uma instituição idônea e, consequentemente, você vai ceder as suas informações para o criminoso virtual. Então vamos lá, ele prepara um e-mail falso para te enganar, para você acreditar que trata-se de uma instituição verdadeira quando não. E qual é a consequência? Ele vai te pedir dados ou vai te fazer clicar em algum site. E aqui que está o erro. Você vai clicar e vai ter uma página em branco. Você vai fechar o site, enfim, vida que segue, não é assim que funciona? Ah, não era nada, volta. Só que essa página em branco que você abriu acabou de instalar um software malicioso, mais conhecido como vírus. E hoje são inúmeros os tipos de vírus que podem infectar um computador. Se eu fosse falar só de vírus, a gente ia ficar aqui 1 hora conversando. Mas eu quero destacar um tipo de vírus que para mim é um dos mais delicados quando nós tratamos de informações pessoais dos consumidores, dados, enfim. Quando a gente trata desses assuntos que são relativamente não, definitivamente importantes. Existe um vírus que é conhecido como Keylogger. O que esse vírus faz? Ele consegue captar todas as entradas do teclado.
Então, quando você está digitando senha de e-mail, senha de banco, informação confidencial da empresa, o vírus consegue puxar essas informações. Bom, a consequência você já sabe. Então, por que eu já estou começando com esse ponto? Porque é muito automático nosso já ir no comprar, já ver aquele link e clicar. A gente é curioso, a gente é ansioso, a gente primeiro entra no site para depois parar para ver o e-mail e ver que não era, e aí abre aquela página em branco que eu comentei com você. Então, primeira dica, não clica. Porque o que acontece? Se você, por exemplo, é cadastrado, vai no Extra. Estou dando exemplo do Extra por conta da cor. A cor é vermelha, a cor é forte. É óbvio que o criminoso virtual vai montar o e-mail do Extra com a cor vermelha. Então você não vai se atentar, ele não vai errar o nome do Extra. É um nome muito simples, a gente conhece muito essa loja, então ele vai vermelho, Extra, e você não vai ver mais todo o contexto. Então, primeiro ponto, não clica, por favor, não vá no botão clicar. O que você pode fazer é aproximar o mouse no comprar e ver o link que vai aparecer para você ir. Se for o link da loja, extra.com.br, beleza, é o site da loja, você pode ir. Se não, e na maioria dos casos não é um link encurtado ou um monte de letra e número e tudo mais, você vai ver que é um e-mail falso. Por que os consumidores estão fazendo isso? Porque as lojas encaminham, né, como eu disse, e-mails marketing para os consumidores, e o criminoso virtual viu que é uma forma muito fácil de pegar uma vítima. Por quê? Porque nem todo mundo tem tempo de ficar entrando na loja. Olha o que a gente conversou no tema anterior. Eu disse para você, não precisa ficar abrindo um monte de aba, um monte de site de loja XYZ. Usa o Buscapé, um comparador de preço. Então, pensando nessa pressa que o consumidor tem, o criminoso virtual ele vai mandar um e-mail falso para você não ter que ir no site da loja, você confiar naquele e-mail, digitar suas informações ou clicar em uma página em branco que vai instalar um vírus no seu computador. Eu tenho certeza que você já decorou esse vírus, porque ele realmente é muito delicado. Então vamos lá, passamos por conteúdo, não é para você clicar no comprar. Ainda dentro de conteúdo, eu preciso que você olhe todo o contexto, porque o criminoso virtual ele deixa marcas, ele deixa brechas. Você consegue sentir um cheiro de que alguma coisa está errada. E aqui vem uma dica assim principal: erro de português. Olha, para eu ser bem sincero, eu já recebi muitos e-mails phishing. Inclusive eu recebo quase todo dia. Mas teve um que assim foi para mim matador. Porque eu sou cliente da Vivo e eu recebo a minha conta por e-mail da Vivo. Então é normal eu receber todo fim de mês, começo de mês, conta. Eu abro o boleto, eu clico lá, compro, acabou. Se eu te contar que eu recebi um e-mail perfeito, eu só não vou conseguir mostrar ele hoje porque ele foi pro meu spam e ele sumiu. Eu fiquei muito brava com isso. Mas sabe como que eu identifiquei que era um e-mail falso? Ele errou meu nome. Ele me chamou de Fernanda Tazinal. Na hora que eu vi isso, juro pra você, eu quase cliquei no comprar. Então, olha pra você ver como o criminoso virtual ele é esperto. Eram as mesmas cores, era a mesma forma como falava comigo, mas ele errou meu nome. Então, toma cuidado. Se atente a todas as informações e não se deixe levar nos dias que a gente está com pressa, que a gente sai clicando em tudo que vê pela frente. Não, o e-mail falso está no topo das fraudes mais praticadas, não só no ano de 2020, mas nos anteriores também. Eles estão encaminhando e-mail falso de tudo que você pode imaginar. Conta de consumo, conta de internet, boleto de pagamento de financiamento de automóvel, que isso também está bem crescente esse ano. Enfim, tudo. Então não clica, não deixa a curiosidade te dominar, beleza? Então, primeiro ponto com relação ao conteúdo a gente esgotou. Vamos para o segundo ponto, remetente. Vamos continuar com o e-mail do Extra. Se o Extra te mandou um e-mail, qual vai ser o remetente? Vai saque@extra ou extra@extra, enfim, vai ser o Extra. Geralmente e-mails corporativos funcionam de empresa, né? Funcionam dessa forma. Então, por exemplo, meu e-mail do escritório, fernanda@tazinaf.com.br e assim por diante. Agora, você recebe o e-mail do Extra perfeito, só que o remetente é 12489.75 @gmail.com. Não é o Extra. O Extra não vai fazer isso. Então,
temos um segundo ponto aqui também, avalia o remetente. Ah, Fê, mas isso é simples, eu já consigo bater o olho e, enfim, isso é uma dica, ok, tudo bem, eu vou olhar o remetente. Sabe por que eu tô te falando do remetente? Porque o criminoso virtual, como eu disse pra você, ele pode ser qualquer pessoa, né? E ele também pode ser uma pessoa que tenha conhecimento de tecnologia. Alguns criminosos virtuais estão utilizando uma técnica que é nessa parte mais de TI para maquiar o remetente. Então, o que ele faz? Ele tem o e-mail lá 123459, @gmail.com, por exemplo, só que você recebe extra.com.br. Essa prática é mais conhecida como spoofing e vem enganando milhares de consumidores. Só que você consegue ver no seu e-mail. No meu, eu vou mostrar para você na próxima parte, mas você vai ver que aparece 12489 em nome de americanas.com ou saque.tv.americanas. Enfim, você consegue ver. Então, além do conteúdo que vai te induzir com palavras fortes, você tem o comprar, onde você não vai clicar e vai ver um link que não é o do site, e você tem um remetente. Então, olha quantas informações você já consegue captar dentro de um e-mail antes de ter essa ansiedade de clicar. Por isso que é muito importante fazer todo esse checklist inicial e esquecer aquelas palavras-chave, porque é isso que o criminoso virtual quer, ele quer te enganar. Então, com relação ao e-mail falso, remetente, conteúdo, olhe esses dois pontos, certo? Só que o criminoso virtual não contente, porque a maioria das pessoas já começaram a ficar espertas com relação ao e-mail, ele começou a mandar SMS falsa. Só que aqui, um ponto primordial para o SMS, link encurtado. Você vai receber uma mensagem, por exemplo, vai o e-mail caso da Vivo. Vivo, 2 pontos. Sua fatura venceu. Acesse bit.ly/34958 para emitir uma nova fatura. Não é assim que funciona. As empresas já estão adaptando as suas mensagens, o seu contato com o cliente para minimizar fraudes. Então, o que é comum? A gente receber o código do boleto e o valor e o site da loja, do banco, enfim, tudo dentro da mesma SMS. Então, toma cuidado com o smishing, que é similar ao phishing, né, com relação ao conteúdo, só que ao invés do e-mail, ele é o SMS. E aqui é a mesma coisa. Se você clica no link encurtado recebido por SMS, você infecta o seu celular e, consequentemente, ele consegue obter acesso a todas as suas informações. Sabe aquele bloco de notas que você coloca a senha do e-mail, senha do banco, senha do cartão, enfim, senha de tudo? Ele vai conseguir ver tudo isso. Então, a partir de hoje, eu preciso que você repense não só com relação a esses crimes que a gente está conversando, Black Friday e tudo mais, não, mas que você repense as suas atitudes online. Hoje existem diversos aplicativos de gerenciamento de senhas. Você não precisa colocar todas as suas informações num bloco de notas. Tem um que é muito conhecido, que é o LastPass. Tem aplicativo que é gratuito, tem aplicativo que é pago, enfim, funciona como se fosse um cofre. Então você consegue colocar informações sigilosas nos aplicativos e não colocar no bloco de notas. Beleza? Passamos por phishing, passamos por smishing e agora entramos no desvio de URL. A URL é o site, é o www.extra.com.br, magazineluiza.com.br. Tá, Fê, mas o que é esse desvio de URL? O criminoso virtual, como eu disse, né, que qual que é a característica dele? Criar situações que transmitam aparência de verdade. O que ele faz? Ele se vale de um erro de digitação, um erro de português, para te induzir para um outro site idêntico ao site que você pretendia acessar. Então vamos usar o Extra como exemplo. Você estava com pressa, Black Friday é hoje, virou meia-noite, você digitou www.extra.com.br. Você não percebeu que você colocou 2 letras As. E sabe o que aconteceu? Entrou o site, mas não era do Extra, era um igual ao Extra, com diversos produtos, um site idêntico. Porque assim, sendo bem sincera contigo, criar um site hoje é muito fácil. Você tem plataformas que são gratuitas,
ou até mesmo pagas, né? Se o criminoso tiver com bastante vontade de criar uma página falsa a esse ponto, mas ele vai criar idêntica à página que você pretendia acessar. E você não viu que você cometeu um erro de digitação. E, consequentemente, você está comprando um produto que não existe. É apenas uma vitrine, só que uma vitrine vazia. Então, tome cuidado na hora do enter. Essa é a principal dica. Como eu disse, a gente vive apressado, a gente tem pressa para tudo, a gente é ansioso. Só que no comércio eletrônico a gente não pode agir dessa forma, a gente tem que ter paciência. A gente recebe e-mail o dia inteiro, mensagem o dia inteiro, WhatsApp. Então, eu entendo que tudo isso deixa a gente realmente muito apressado. Só que na hora de comprar, você não pode deixar esse comportamento te dominar. Então, a principal dica que eu dou com relação ao desvio de URL, por incrível que pareça, é cuidado antes do enter. Porque aqui nós temos duas possibilidades. Primeira, abrir um site idêntico ao qual você pretendia acessar, ou abrir uma página em branco. Eu tenho certeza que você já decorou o vírus quando abre uma página em branco, certo? Então, tome cuidado. Esses são os 3 tipos de golpes iniciais que eu queria abordar com você, não desmerecendo os outros, né? Não é isso, mas são os 3 principais por conta da quantidade que nós estamos tendo de e-mails falsos, principalmente aqui no Brasil. Então agora vamos para a parte prática, beleza? Vamos lá.